Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje trazendo aquele conteúdo esperto para as provas do IBGE. Resolveremos 7 questões da Lei 8.112 de 90, todas da banca IBFC. Então, revisitaremos o conteúdo através de exercícios. Lembrando que o curso teórico da Lei 8.112 de 90 está disponível aos membros do canal. Todos os mapas mentais utilizados hoje, por exemplo, estão também lá na área de membros. Portanto, eu estendo o convite para que você se torne membro do canal por R$ 4,99 mensais. Assim está fortalecendo o nosso trabalho e terá acesso a materiais diferenciados, a vídeos exclusivos. Inclusive, pessoal, amanhã será disponibilizado também aos membros um vídeo exclusivo de conhecimentos técnicos. Daremos continuidade à matéria e falaremos sobre os conselhos, a composição e competência dos conselhos. Pois bem, recados dados, merchandise feito. Se você puder deixar o seu like também, eu agradeço demais. Bora que bora, já falei demais, conteúdo na tela. Questão de número 1, é da IBFC, tá? Faltou aqui, ó, mas vamos colocar. Banca IBFC. Vamos lá. Sobre o regime disciplinar previsto na Lei 8.112 de 90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa que apresente um dever do servidor público. Gurizada, 5 segundos e já voltamos. Vamos lá. Provavelmente você encontrará na sua prova este tipo de questão, trazendo um dever do servidor público. Temos o seguinte, pessoal, no artigo 116 da Lei 8.112 de 90, encontramos os deveres. E no artigo 117, por lá encontramos as proibições, as vedações. A prova fica tentando confundir o candidato com esse joguinho aqui, ó. Ela pega um dever e diz que é uma proibição. Ou ela pega uma proibição lá do artigo 117 e diz que é um dever. Para resolver esta questão, precisamos observar os deveres, que estão no artigo 116. Então, vamos observar este ponto dos deveres. No curso teórico, vimos este mapa mental. Passaremos de forma mais rápida por aqui. Afinal de contas, é uma revisão. Galera, o servidor do IBGE ou qualquer outro servidor regido pela Lei 8.112 de 90 precisa respeitar estes deveres aqui. Ele precisa ter zelo e dedicação no desempenho das atividades, ser leal às instituições, no caso ao IBGE, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens dos superiores, exceto quando ilegais. Então, ordens legais, você deve cumprir ordens legais, ok? Ordens ilegais, não. Neste caso, você não precisa cumpri-las. Um outro dever, que está no artigo 116, é a ideia de presteza, atendimento com presteza, com proatividade. Temos que o servidor precisa atuar com presteza, tá? Então, ele deve atender com presteza o público em geral, exceto se as informações forem sigilosas. A fazenda pública, então, o atendimento à fazenda pública deve ser feito também com presteza, e quando na expedição de certidões. Portanto, temos a ideia central de presteza, tá? Um outro dever, levar as irregularidades que teve ciência ao seu superior. Deverá ainda zelar pela economia do material, ou seja, da matéria-prima, e pela conservação do patrimônio. Afinal de contas, o dinheiro é público, né? Ele precisa fazer bom uso do dinheiro do contribuinte. Temos ainda um dever de sigilo, então ele precisa manter sigilo sobre os assuntos da repartição. Essa economia está incorreto. Deve manter sigilo sobre os assuntos da repartição, ok? Também é um dever do servidor a conduta compatível com a moralidade, ideia de honestidade por aqui. Deve ser assíduo e pontual
E por fim, galera, temos que o servidor precisará tratar as pessoas com urbanidade. Se liguem, o item, o enunciado da questão cobrou este ponto aqui, ó. É dever do servidor atuar com zelo, manter o zelo e dedicação na prestação da atividade, tá? Essa é a ideia. Voltando para a questão. Como eu disse, ela pediu um dever do servidor. O único dever aqui, que vimos no slide anterior, por sinal, está na letra C de casa. É dever do servidor exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Letra A é uma proibição. Letra B é uma proibição também, está lá no artigo 117. Letra D, proibição. E letra E, proibição também. Portanto, se liguem nessa ideia. Com isso, o gabarito ficou letra C de casa. Avançando, questão 2, banca e BFC. A Lei 8.112 de 90 dispõe que é dever do servidor público representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Acerca do assunto, assinale a alternativa que dispõe sobre o procedimento adequado da representação. Letra A. A representação será analisada pela mesma pessoa que realizou o abuso de poder. Letra B. A representação será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Letra C. No procedimento da representação, por tratar de interesse público, não é necessário assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa. Letra D. A representação será enviada pelo servidor público omisso, que poderá avaliar a possibilidade de reconsideração ou não do ato. E letra E. Caso o servidor público cometa um ato contrário à lei, esse ato não poderá ser objeto de representação. Gurizada, 5 segundos e já voltamos. Pessoal, acabamos de falar dos deveres do servidor. E observamos o seguinte, o servidor está no artigo 116, ok? O servidor ele tem o dever de cumprir as ordens dos superiores, exceto quando ilegais. Sendo a ordem ilegal, ele não deve cumpri-la e mais, precisará representar contra a ilegalidade cometida, eventual omissão ou abuso de poder. Então veja, o servidor ele não cumpre ordem ilegal aqui, ó. E mais, ele precisa representar quem emitiu essa ordem. E essa representação será apreciada pela autoridade superior, sendo assegurada a ampla defesa. Então imagine o seguinte, temos aqui, ó, uma ideia de hierarquia, tá? Suponhamos que aqui no topo esteja o superior hierárquico, SH de superior hierárquico. Abaixo temos o servidor e a sua chefia imediata, tá? A chefia imediata emite uma ordem ilegal. O servidor, no caso você, não pode, não deve cumprir esta ordem e mais, pessoal, você precisará avisar, tá? Comunicar, você precisa representar para o superior hierárquico. E a sua chefia imediata terá direito à ampla defesa. Então, essa é a ideia. Você, como servidor, precisa sim cumprir as ordens dos superiores, porém, exceto se elas forem ilegais. Sendo ordens ilegais, você precisará representar para o superior hierárquico. Ou seja, você precisa, na realidade, denunciar a chefia imediata que está emitindo uma ordem ilegal. Com isso, pessoal, o gabarito é letra B de bola. A representação será encaminhada pela via hierárquica. Exatamente, estamos numa ideia aqui, ó, de hierarquia. A representação será encaminhada para o superior hierárquico através de uma escala de hierarquia, tá? E apreciada pela autoridade superior. Exatamente, o nosso superior hierárquico. Autoridade superior àquela contra a qual é formulada.
Maravilha. Assegurando-se ao representando ampla defesa. Foi o que vimos, né? A chefia imediata aqui terá acesso à ampla defesa, ok? Com isso, o gabarito, letra B. Avançando, questão 3. No que se refere ao regime disciplinar do servidor público, conforme dispõe a Lei 8.112 de 90, assinale a alternativa que não apresenta uma das proibições previstas em lei. Letra A. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Letra B. Recusar fé a documentos públicos. Letra C. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Letra D. Tratar com urbanidade as pessoas. E letra E. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 5 segundinhos. Vamos lá, pessoal, é a mesma lógica da questão 1, aquela ideia de deveres versus proibições. Neste item, o examinador pediu o que não apresenta uma proibição, tá? Então, ele quer o que não é proibição. Portanto, teremos 4 proibições e o gabarito será um dever. Vamos primeiro analisar o artigo 117. Por lá encontramos as proibições. Já falamos com calma sobre cada um destes itens. Eu quero destacar para vocês, nesta questão, o seguinte. Primeiro, é uma proibição, o servidor não pode fazer manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição. Essa ideia foi cobrada na questão, tá? Uma outra proibição. O servidor não pode recusar fé a documento público. Também está proibido. É uma proibição lá do artigo 117. Uma outra vedação é a retirada de documentos da repartição sem anuência da chefia imediata. Então, o servidor não pode retirar documento da repartição sem anuência do seu superior. Com anuência ele pode, ok? Não pode sem anuência. Vamos destacar este ponto por aqui. E por fim, pessoal, o servidor público não pode cometer atribuição sua ou de um subordinado à pessoa estranha à repartição. Ou seja, pessoal, o servidor, neste caso aqui, ele está pegando uma atribuição que é sua, uma competência sua, e repassando a uma outra pessoa que nem integra o quadro da administração. Isso não pode. Maravilha? Ele está proibido. Pois bem, a questão trouxe essas 4 proibições, então vamos voltar ao item. Ela quer o que não é uma proibição. Letra A. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Acabamos de ver que é sim uma proibição. Está no artigo 117. Se liguem ao comando. A questão quer o que não é uma proibição. Sendo assim, a letra A não pode ser o gabarito. Letra B. Recusar fé a documento público. De fato, recusar fé a documento público, vimos há pouco, é uma proibição. Não esqueçam, a prova quer o que não é proibição. Sendo assim, a letra B não pode ser o gabarito. Letra C. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. É uma proibição do artigo 117 e, com isso, não pode ser o gabarito. Letra D. Tratar com urbanidade as pessoas. Opa! Temos aqui um dever que está lá no artigo 116. Com isso, localizamos o gabarito. E a letra E traz uma outra proibição. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou do seu subordinado. O servidor não pode fazer isso. Apenas a letra D de dado elenca um dever, sendo assim o nosso gabarito. Avançando um pouco mais, vamos para a questão 4. O abandono de cargo é uma das hipóteses de aplicação da pena de demissão ao servidor público.
conforme dispõe a Lei 8.112 de 90. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. O abandono de cargo pode ser configurado pela ausência não intencional quando ocorrer ausência justificada por mais de 45 dias. Letra B. Abandono de cargo e inassiduidade habitual são sinônimos. Letra C. O abandono de cargo restará configurado quando o servidor faltar ao serviço, sem causa justificada, por 30 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Letra D. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. E letra E. Para configurar abandono de cargo, basta 15 faltas no período de 12 meses. 5 segundinhos. Pessoal, vamos lá. O nome ajuda bem, né? Abandono de cargo. Então, o servidor, ele tinha um cargo. Ele estava aqui, dentro deste órgão, ocupando o cargo público. O que ele faz? Vai para sua casa de modo injustificado e nunca mais aparece no serviço. Então, temos uma ausência de modo injustificado. Ele sai do cargo e vai para a sua casa. Agora se liguem, o artigo 138 nos diz o seguinte: configura abandono de cargo a ausência intencional, sem nenhuma justificativa, do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Mais de 30 dias consecutivos. Então, para que seja considerado abandono de cargo e o servidor possa ser demitido, ele precisará ficar ausente do serviço por mais de 30 dias e de modo consecutivo, ok? Então, essa é a ideia por aqui, pessoal. Esse é o abandono de cargo. Porém, pessoal, precisamos estudar um outro instituto, que está no artigo 139, que é a ideia de inassiduidade habitual. Inassiduidade habitual não é sinônimo de abandono de cargo, tá? Sendo assim, a letra B já podemos descartar. Vejam só, na inassiduidade habitual, teremos também essa ausência do servidor, de modo injustificado, então não existe um motivo. Vamos desenhar novamente, cargo público, o servidor se ausenta de modo injustificado, tá? Porém, o período por aqui é diferente. Acima falamos de mais de 30 dias de modo consecutivo. Isso no abandono de cargo. Na inassiduidade habitual, o prazo é maior, pessoal. Teremos um período de 60 dias, tá? Então, por 60 dias, 60 faltas. Porém, essa contagem ocorre de modo interpolado, ou seja, de forma espaçada, num período de 12 meses. Explico melhor, é simples. Vamos imaginar 2023. Contabilizaremos de janeiro a dezembro quantas faltas de modo espaçado, de modo intercalado, o servidor teve. Se neste período ele teve mais de 60 faltas de forma interpolada, de modo espaçado, o servidor será demitido por inassiduidade habitual. Ou seja, ele não era assíduo, ele não tinha uma frequência no ambiente de trabalho, ok? Então não confundam os institutos. Abandono de cargo, ausências injustificadas de modo consecutivo por mais de 30 dias. Inassiduidade habitual é ausência injustificada ao local de trabalho, porém por aqui a contagem se dá de modo espaçado num período de 12 meses. Precisaremos verificar pelo menos 60 ausências neste período, e não é de forma consecutiva, ok? Bom, com estas informações, vamos responder a questão. Letra A. O abandono de cargo pode ser configurado pela ausência não intencional, poderíamos parar, né? É ausência intencional. Quando ocorrer ausência justificada, é ausência injustificada, pessoal, por mais de 45 dias. Na realidade, por mais de 30 dias. Temos alguns erros por aqui e a letra A, portanto, está incorreta.
Vamos ver a letra C. O abandono de cargo, então este daqui, ó, o abandono de cargo restará configurado quando o servidor faltar ao serviço sem causa justificada, legal, então, sem causa justificada, por 30 dias interpoladamente, parou, né, pessoal? Por mais de 30 dias de modo consecutivo. Essa ideia de interpoladamente ocorre na inassiduidade habitual. Letra C está incorreta. Vamos agora para a letra D. Configura abandono de cargo, novamente aqui, ó, artigo 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional, beleza, do servidor ao serviço por mais de 30 dias, de modo consecutivo. Maravilha, localizamos o gabarito. Vamos ver o erro da E. Para configurar abandono de cargo, basta 15 faltas. Opa, 15 faltas, pessoal? Pode parar, né? Abandono de cargo, temos mais de 30 faltas consecutivas e faltas injustificadas, ok? Com isso, gabarito letra D de dado. Só um detalhe: nos dois casos, no abandono de cargo e na inassiduidade habitual, a penalidade será a de demissão. Avançando, questão 5. Faltou a letra A por aqui, né? Não é O, é A. A Lei nº 8.112 de 90 trata em seu artigo 127 das denominadas penalidades disciplinares. Acerca das disposições da supracitada lei, assinale a alternativa que apresente uma penalidade disciplinar. Letra A. Acordo de leniência. Letra B. Suspensão. Letra C. Exoneração. Letra D. Pena restritiva de direitos. E letra E. Pena privativa de liberdade. 5 segundinhos. Bom, vamos lá. Esta é uma questão mais simples. Precisamos apenas conhecer as penalidades disciplinares do artigo 127 da lei. Galera, são penalidades disciplinares a demissão, suspensão, a advertência, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada e cassação de aposentadoria. E para que você memorize, temos dois macetes aqui, ó. Demi, sua. Então, demi de demissão, su de suspensão e o a de advertência. Assim, localizamos o bloco das 3 primeiras penalidades disciplinares. E na outra ponta temos o outro macete, ó. Dedé, caça. Evidentemente, há um erro de grafia aqui, ó, mas é proposital, tá? Então, temos o D de destituição de cargo em comissão, o outro D de destituição de função comissionada e o caça de cassação de aposentadoria. Sendo assim, só podemos assinalar como gabarito a letra B. Suspensão aparece neste ponto aqui, ó. Percebam que os outros itens não trazem penalidades disciplinares. Acordo de leniência não está no artigo 127, exoneração também não, pena restritiva de direitos e nem pena restritiva de liberdade. Com isso, gabarito, letra B. Avançando, questão 6. A Lei 8.112 de 90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e traz em seu artigo 132 as hipóteses em que a pena de demissão será aplicada. Sobre as hipóteses de aplicação da demissão, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Prática de crime contra a administração pública. Letra B. Inassiduidade habitual. Letra C. Improbidade administrativa. Letra D. Acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas. E letra E. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão sempre aparece em prova. Estamos diante das hipóteses de demissão. Pois bem, analisamos no curso teórico este mapa mental. E por lá falamos das hipóteses de demissão. Temos as seguintes: o servidor poderá ser demitido se incorrer numa destas faltas aqui, ó.
usar recursos da repartição para fins particulares, cometer crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual ou improbidade administrativa. Caso ele revele segredo que se apropriou em função do cargo, poderá ser demitido. Se praticar corrupção também, bem como insubordinação grave, acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, aceitar ou receber comissão ou propina e a prática de usura. E por fim, também gera a penalidade de demissão estas faltas aqui, ó. Atuar como procurador ou intermediário, ser desidioso, participar de gerência ou administração em empresa privada, valer-se do cargo para lograr proveito, ofender fisicamente a servidor ou particular, exceto se em legítima defesa, e por fim, gera também a demissão, a incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. Vamos voltar agora ao nosso item. Vejam, a letra A fala de prática de crime contra a administração. Acabamos de ver. De fato, é uma hipótese de demissão. Se liguem que o item quer a incorreta. Então, a letra A não pode ser o gabarito. Letra B, inassiduidade habitual. Também é uma hipótese de demissão, mas a prova quer a incorreta. Letra C, improbidade administrativa, gera demissão, não pode ser o gabarito. A letra D fala em acumulação legal, opa. O que gera a demissão é a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função. Se a acumulação é legal, é permitida por lei, obviamente o servidor não pode ser punido por isso. Consequentemente, não será demitido, tá? Sendo assim, localizamos o item incorreto. A acumulação legal de cargos não gera a demissão, mas sim a acumulação ilegal, tá? Esta gera a demissão, ok? E por fim temos a letra E, que traz incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Também é uma hipótese de demissão. Gabarito, letra D. Vamos agora para a nossa última questão. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa que preencha corretamente e, respectivamente, as colunas. Primeiro item. A responsabilidade abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. Item 2. A responsabilidade decorre do ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Item 3. A responsabilidade do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. E item 4. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo entre si. Galera, tentem responder, completem as lacunas e voltamos em 5 segundos. Bora lá! Este assunto foi estudado quando analisamos as responsabilidades do servidor. Bom, trazendo aqui para um novo slide, vamos ver o seguinte. O servidor, quando ele pratica uma irregularidade, ele será responsabilizado civil, administrativa e até mesmo penalmente. Ele pode sofrer em todas essas esferas, tá? Essa é a ideia por aqui. Mas vamos começar com a esfera penal, com a responsabilidade penal. Na responsabilidade penal, temos que ela abrange os crimes e também as contravenções. Responsabilidade do servidor penal abrange duas frentes: crimes e as contravenções. Sendo assim, o nosso primeiro item deve ser preenchido com a ideia de responsabilidade penal. Olha só, a responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Vamos observar agora o segundo item. Pois bem,
No segundo item, temos a ideia de responsabilidade civil. A responsabilidade civil é aquela que decorre de um ato comissivo, de uma ação, ou de um ato omissivo, um não fazer, uma omissão. Estes atos, comissivos ou omissivos, podem ser dolosos, o camarada teve a intenção, ou culposo, no caso ele não tomou todos os cuidados necessários, ele foi imprudente, negligente ou imperito, tá? Essa é a ideia. Responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo. E este ato acaba desencadeando um prejuízo ao erário, ao patrimônio público ou a um terceiro, ok? E sendo assim, o camarada, o servidor, será responsabilizado em âmbito civil. E mais, pessoal, esta responsabilidade, ela atinge inclusive os sucessores do servidor, até o limite do valor da herança. Ou seja, vamos imaginar que o servidor público cometeu uma ilegalidade e será responsabilizado civilmente, ok? Então, ele será responsabilizado. Suponhamos o valor de R$100 mil. No meio do caminho, o servidor falece, mas ele tem o quê? Filhos. E deixou de herança para esses filhos um Fusca velho no valor de, sei lá, R$5 mil. Vejam, a dívida, a responsabilidade é de 100 mil, mas como o servidor faleceu, os seus sucessores até respondem pela dívida, mas até o limite do valor da herança, ou seja, até o limite de 5 mil. Então, a responsabilidade civil estende-se aos sucessores até o limite do valor da herança. Sendo assim, no segundo espaço, vamos colocar responsabilidade civil. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, está aqui, ó, ou comissivo, está nesta parte, doloso ou culposo, tá? Doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a um terceiro. Foi tudo o que analisamos agora há pouco. Bom, vamos ver os outros dois itens. A responsabilidade do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou de sua autoria. Pois bem, a outra responsabilidade é a responsabilidade administrativa. É aquela que decorre de ato comissivo ou omissivo em virtude do cargo ocupado ou da função desempenhada. Agora, o mais importante por aqui. Vimos 3 responsabilidades: penal, civil e administrativa. Galera, na responsabilidade administrativa, temos uma peculiaridade. Ela pode ser afastada caso o servidor venha a ser absolvido criminalmente. Agora, cuidado! Essa absolvição, então temos a absolvição aqui, ó. Essa absolvição precisa ser decorrente da negativa da existência do fato ou da negativa da autoria. Então, suponhamos o seguinte: o servidor cometeu uma irregularidade, tá? E ele está sendo responsabilizado em 2 frentes: âmbito penal e em âmbito administrativo, certo? Suponhamos agora que na esfera penal ele tenha a absolvição, ou seja, chegaram à conclusão que aquele fato não existe. Ele estava sendo acusado de subtrair laptops da repartição. Porém, perceberam que, na realidade, os laptops da repartição não foram subtraídos, mas sim estavam armazenados num local diferente, certo? Neste caso, ele foi absolvido. Então, temos aqui, ó, absolvição criminal por conta da negativa da existência do fato. O fato sequer existe. Nesta situação, cai a responsabilidade penal e, a reboque, como consequência, será afastada a responsabilidade administrativa também, certo? Então, a responsabilidade administrativa será afastada em caso de absolvição em âmbito criminal, porém, apenas em 2 casos: quando houver a negativa da existência do fato, o fato não ocorreu, ou quando houver a negativa da autoria do fato.
Estão imputando a alguém de forma incorreta aquele delito, aquela infração. Com isso, pessoal, vamos preencher a lacuna com responsabilidade administrativa. E para fechar, vejamos o item 4. Quando o servidor comete uma irregularidade, ele responde em âmbito civil, administrativo e penal. E estas esferas, as 3 esferas, elas são independentes e cumuláveis. Independentes e cumuláveis. Isso significa o seguinte: o que ocorre, por exemplo, na esfera civil, não vai impactar na esfera administrativa. O que ocorre na esfera administrativa não tem impacto na esfera civil. Isso como regra geral, tá? Porque as esferas são independentes. Vimos apenas uma exceção acima quando falamos de absolvição criminal, ok? E, além disso, as esferas são cumuláveis entre si. Ou seja, o servidor ele pode ser responsabilizado apenas em âmbito civil, no âmbito civil mais âmbito administrativo e, no pior dos mundos, nas 3 esferas: civil, administrativa e penalmente. Portanto, as esferas são cumuláveis. Portanto, pessoal, precisamos preencher aqui com independentes, ok? Vamos voltar para a questão. Com isso, temos o gabarito como letra A de aprovado: penal, civil, administrativa e independentes. Galera, então é isso. Assim matamos 7 questões e revisitamos pontos bem importantes para a sua prova. Eu espero que tenham gostado e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!